Good evening, everyone. Today, Italo is going to give a speech on consort again, giving further explanation on Equity 2017 extension and elaboration for better reporting and health equity in randomized trials. So, thank you again, Italo, for your speech in this workshop. Feel free to give your speech, and then later we discuss. Good night. My name is Ítalo Silva. I am a PhD student at Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, Diamantina, Brazil. Last week, I was present the extension of consort to non-inferiority and equivalence trial. Continuous series of presentation. Today, I will present the extension of consort to equity studies. Health inequalities are pervasive, pervasive both between and within cultures. Randomized trials provide the opportunity to assess effects of the intervention on healthy equity. This is a instrument. Progress instrument is very important in equity studies. In checklist, if health equity is a major focus, consider use the term healthy equity in the table. Introduction. Describe rationale for focus on health equity. State uh, state the objectives being addressed with reference to health equity. In methods, describe aspects of trial design that were chosen to aid equity question. Report population eligibility criteria across relevant progress plus characteristics. Report context and relationship to health inequity. Report details of partnership with population and communities where applicable. Report whether comparator intervention is the standard of care and whether it has a key implication. Report whether outcomes were identified as relevant and important to population across progress plus characteristics and how this was done. Report were analyzed fo- focused on health equity objectives are powered to detect difference. Report where randomization was stratified on progress plus characteristics. Report details of the additional analysis focused on health equity, for example, population subgroups. A new item report
details of ethical clearance and informed consent. In result, numbers of participants who are assigned receive and who are analyzed across relevant progress plus characteristics for which group, losses and exclusion after randomization across relevant progress plus characteristics with reasons for which group, report where methods of recruitment were designated to hist population across relevant progress plus characteristics, present the baseline characteristics as well across relevant progress plus characteristics. Additional analytic approach relate to equity objectives, report whether intervention generates inequities, report and in discussion, report and limitation relate to assessing effects on health equity. In addition, report applicability relate to population of interest across progress plus characteristics. Thank you. Muito obrigado, pessoal. Aí, só entrar um pouquinho no Progress Plus, que eu falei um pouquinho lá, na apresentação em inglês. O Progress Plus, ele é como se fosse um checklist para você classificar uma população como que está em inequidade, né? Que não tem desvantagens sociais ali. Por exemplo, se ela mora em zona rural, zona urbana, qual o país ou estado que ela está, pode ser pessoas de países desenvolvidos, países não subdesenvolvidos. A questão das culturais, né? Fugiu o nome aqui, étnica dessa população. A ocupação é algo que a gente tem que pensar. Em alguns casos, o sexo masculino ou feminino ele pode levar desvantagens da saúde a esse indivíduo. Religião, muitas vezes, a questão relacionada ao nível educacional, capital social e posição socioeconômica. Aí a gente vem com a parte do plus, que completa com... Inicialmente a gente tinha apenas o Progress para poder classificar. O Progress aqui é a sigla para tudo isso que eu falei aqui. Agora a gente tem também o Plus, que ele traz algumas questões como idade, a incapacidade, orientação sexual, vem com o intuito de aumentar a abrangência. Espero ter deixado claro na apresentação que o que a gente está falando aqui é de um estudo que o foco principal dele não é a eficácia em si, mas sim se aquela intervenção diminui ou não as desigualdades dentro da saúde, a desigualdade na população. Tá? Não é fechado, podem ficar à vontade, mas eu quis trazer só algumas questões para a gente pensar aqui e tentar nortear a discussão. Todas as intervenções elas são eficazes, toda intervenção eficaz reduz as desigualdades na saúde? Primeiro tópico. Qual a relevância de RCTs de equidade, né, no contexto da saúde pública? Terceira, somente RCTs que se declaram
como o estudo de equidade, fornecem questões importantes sobre o problema. E, por último, quais os exemplos de estudo de equidade que poderiam ser aplicados no nosso grupo de pesquisa. Aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e queria abrir agora para discussão. Obrigado pela apresentação, Ítalo, muito interessante, né? Porque realmente nosso país aí com essa desigualdade toda e não só nosso país, né? No contexto mundial onde a gente vê muita diferença, né? De termos de participantes e quem está realmente realizando as intervenções. Então pode ser um tema muito interessante que às vezes é pouco explorado, né? Ou não é muito claro, né? E essas perguntas norteadoras aí ajudam muito a esclarecer, eu acho que algumas dúvidas. Então, muito bom. Então, pessoal, vamos começar a discutir aí. Quem gostaria de começar? André? Boa noite, pessoal. O Ítalo, eu tenho algumas dúvidas ainda relacionado à semana passada, porque foi o tema lá da não inferioridade, não é isso? Isso. A gente discutiu há um tempo atrás sobre o Pilates e a técnica, o método Pilates com exercício geral para dor de coluna, para dor lombar, não foi? Certo. E a gente viu naqueles estudos lá que tinha a mesma eficiência, né? Eram mais ou menos iguais os resultados. Aqueles estudos que a gente leu, você leu e depois me passou, eu li também, eles estavam falando sobre não inferioridade e eles também podem ser aplicados nesse caso aí também, de equidade? Quando é não inferioridade, a gente conversou semana passada, você tem que estabelecer previamente qual que é a sua margem de não inferioridade, né? O seu objetivo tem que ser claro quanto que você quer estar fazendo um estudo de não inferioridade. Então, assim, esses estudos, eles não abordaram o tema não inferioridade. Então, o que eles trazem para a gente se uma intervenção é superior ou não à outra, mas eles não trazem informação de não inferioridade, não foi o objetivo dele. Agora, já falando aqui do estudo de equidade, o que acontece? O RCT, mesmo ele não se declarando como um estudo de equidade, ele pode sim, quando eles fizeram a revisão sistemática para elaborar essa extensão do consorte, e uma das coisas era chegar nesse consenso o que é um estudo de equidade. Uma coisa que eles viram é que mesmo alguns estudos, mesmo não se declarando de equidade, eles são estudos de equidade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, não foi o caso desses estudos que nós lemos, mas vamos falar que um estudo ele testou Pilates e aí ele pegou população de alta classe social e baixa classe social. Uma das coisas aqui no Progress Plus é a questão socioeconômica. Então, se ele comparou o efeito da intervenção na população com a classe social mais alta e da classe social mais baixa, comparou para ver o efeito nessas duas populações, ele pode sim ser considerado um estudo de equidade. Entende? Deu para entender? Entendi. Que não foi o caso desse que a gente leu. Mas muitos RCTs, eles trazem, não se declaram de equidade, mas ele traz informações que são importantes para assim, entender sobre equidade. As duas populações, tá certo. Então quer dizer que, por exemplo, os estudos lá de telereabilitação, que a gente tem dados aí de primeiro mundo, eles não são de equidade, né? Porque está comparando, seria se comparar a população do primeiro mundo com países em desenvolvimento, talvez Isso. seria isso? Isso aí seria um estudo de equidade. A telereabilitação é até esse tema que eu estava ansioso para trazer ele, porque eu acho que assim
na telereabilitação deveria ter alguma questão voltada para a equidade, sabe? Porque, por exemplo, você deu um exemplo ótimo de entre países, mas eu vou dar um exemplo aqui. Dentro do próprio Brasil, a gente tem uma heterogeneidade da população gigantesca. Assim, desde pessoas que não têm internet, são analfabetas, até pessoas de alta classe social. Então, ao meu ver, um estudo de telereabilitação, além dele abordar a eficácia como por si só, ele deveria também abordar essa heterogeneidade, sabe, da população. Por exemplo, você poderia criar um ponto de corte e comparar a população de alta classe, você faz sua análise normal para ver a eficácia e faz como se fosse uma subanálise comparando quem é de uma classe social, de um nível de escolaridade mais alto, com quem tem um nível de escolaridade mais baixo, sabe? Porque eu fico pensando muito isso. Uma das coisas que é discutido no artigo é sobre uma intervenção, eu já vou até falar da primeira questão que eu coloquei aqui, se toda intervenção eficaz reduz a desigualdade, muitas vezes não. É até, entre aspas, um efeito adverso, assim, que a gente vê, um efeito colateral. Porque, vamos lá, pode ser que a telereabilitação ela seja eficaz, top, maravilhoso, mas ela segrega mais ainda. Então, com isso, ela, ao invés dela estar diminuindo a desigualdade na saúde, ela está aumentando ainda mais a desigualdade, mesmo ela sendo eficaz. Então, por isso que eu acho interessante a gente estar investigando essa questão. Ah, não, beleza. Obrigado, viu? Obrigado a você. Seguindo aqui, pessoal, Rafael. O ídolo, valeu aí pela apresentação, cara, parabéns. Com relação a essa questão da segregação, você fala com relação ao fato de ter acesso a alguma forma de telereabilitação, tipo internet, essas questões? Isso, porque pode ser que seja uma intervenção muito eficaz, mas se a gente tiver parte da população que não tem acesso, de certa forma, aí a gente está pensando em nível nacional, ela está aumentando, essa desigualdade está sendo aumentada, porque quem tem acesso à telereabilitação, lembrando, pessoal, que isso aqui é só hipótese, tá? Não tem nenhum estudo que fala isso, não. Mas se tem parte da população que, de certa forma, a gente espera que seja mais privilegiada, se ela tem acesso a essa ferramenta e uma outra parte não tem acesso, você vai aumentar ainda mais a distância entre as populações, entendeu? Mesmo ela sendo eficaz e tudo, no contexto do estudo de equidade, a gente pode ver que ela aumenta mais ainda esse espaço entre as populações. Então, a desigualdade está aumentando mais ainda. Entendo. Então, no caso, uma intervenção eficaz, ela muitas vezes ela diminui a desigualdade dentro de um grupo seleto, né? Mas, sim, em geral, não. Sim, pode sim ou pode não, né? Por isso que eu quis trazer essa questão do estudo de equidade, justamente para a gente abrir isso aí. Pode aumentar ou pode não. A gente só vai saber fazendo um estudo. Entendi. A gente só vai saber fazendo um estudo. Por exemplo, se eu falo que... Vou para um outro exemplo que eu estou dando aqui, hipotético. Falar o exercício... É hipotético, mas o exercício é tão eficaz, o exercício geral é tão eficaz quanto o Pilates, tá? E aí eu vejo que, para me fazer exercício geral, eu consigo atingir tanto a população menos favorecida quanto a população mais favorecida. Eu estou aproximando, se é bom para a população mais desfavorecida, eu estou aproximando ela. Então, por exemplo, um exercício de atividade em grupo.
eu posso diminuir essa desigualdade, sabe? Agora, se eu pego uma intervenção que, hipoteticamente, ela pode aumentar essa desigualdade, reforçar mais quem já tem privilégio e esquecer quem não tem, eu posso estar aumentando essa desigualdade também, sabe? Aí, pessoal, só deixar claro que não é que a gente não deve fazer RCT para ver eficácia, não, tá? É só um ponto de vista aqui que é trazido, e a Cochrane está começando a aderir, inclusive. Eu peguei lá no site da Cochrane falando sobre o Progress Plus, tá? Tem um site, uma parte do site da Cochrane, que é só sobre o estudo de equidade, vale a pena dar uma olhada. E aí o intuito é esse mesmo, pensando mais, principalmente em questão de saúde pública, sabe? A gente pensar em diminuir cada vez mais esse gap que tem entre pessoas mais favorecidas em diferentes condições, diferentes áreas, e pessoas menos desfavorecidas. Dúvidas, pessoal? Eu só tenho um comentário. Tanto a aula de semana passada, né, de não prioridade, e essa de hoje, porque a gente tem a ideia que o RCT é só para fazer comparação, né, para testar eficácia e tudo mais. Essas duas extensões eu achei muito interessante, porque democratiza, principalmente para a saúde pública, né? Eu não tinha essa noção dessas extensões aí. Eu achei muito interessante, como o Ito falou mesmo, fez a comparação, né, do Pilates ou do RPG com o exercício geral. O exercício geral é muito mais acessível à população de baixa renda, por exemplo, né? Enquanto os outros são para quem pode pagar. Sim, André. Também está sendo para mim um universo novo, assim, que eu estou acabando adentrando em tópicos que eu também não tinha conhecimento, e que eu acho que aumenta cada vez mais a, a, as coisas que a gente pode pensar nos próximos trabalhos daqui para frente, sabe? Pensar talvez para aquela condição, para aquela intervenção, aquela condição que eu estou pensando em investigar, será que não é mais aplicável fazer um estudo de não inferioridade? Ou será que não é mais aplicável fazer um de equidade? Sempre trazendo todos os pressupostos do RCP tradicional, mas talvez a gente possa dar um passinho à frente, sabe? Assim, da telereabilitação eu fico muito tendencioso a querer um dia fazer um estudo de equidade, sabe? Comparar diferentes classes sociais, diferentes níveis de escolaridade, porque eu acho que para a telereabilitação aqui no Brasil, eu acho que isso aí seria fundamental, porque não adianta, por exemplo, a gente tem a revisão que até o Vinícius fez parte, não sei se foi como autor principal, mas eles viram a eficácia da telereabilitação somente em países de primeiro mundo. Mas se eu trago aqui para o Brasil também e seleciono só uma amostra bem restrita, que tem um nível de escolaridade alto, que tem um nível socioeconômico alto, eu também corre risco de eu estar, de certa forma, repetindo a amostra dos países de primeiro mundo. Não, por isso que eu digo de certa forma, porque assim, eu vou estar selecionando só pessoas que se encaixam. Agora, eu queria saber, pegando todo mundo, entendeu? Pegar todo mundo. Será que até para falar, gente, assim, nossa população provavelmente, grande parte, não tem acesso. A telereabilitação é bacana, mas a gente tem que partir de políticas públicas que democratizem o acesso. A gente tem um acesso totalmente restrito.
Júlio? Pessoal, me surgiu uma dúvida aí, quando o Ítalo falou que ele pegou isso da Cochrane e tal, e me veio a dúvida como que isso fica numa revisão sistemática, porque acaba quando a gente faz um pooling ali, né, faz meta-análise, acaba que você, né, pega ali todos os estudos e dá um resultado único. Aí qual que é a intenção assim da Cochrane nisso? É tipo criar uma sessão para discussão, como se fosse uma análise ali de sensibilidade? Como que eles estão pretendendo abordar isso nas revisões sistemáticas? Então, Júlio, a secção lá de equidade, ela ainda está um passo atrás de prognóstico, você tem noção. Assim, a Cochrane tá adentrando nesses tópicos, sabe? Ainda não é igual o prognóstico, tem muito pouca coisa fechada, martelo batido. Então, assim, o que eu vejo, sabe? A Cochrane, ela vem com esse intuito aqui de promover principalmente RCTs, mas de revisão. Nesse caso, trabalha-se muito com revisão de dados individuais, sabe? E aí você vai pegar e vai rodar uma nova análise com os dados. Então, assim, o maior foco, quando se fala de revisão, é revisão de dados individuais. Só que é igual eu te falei, foi em 2017 agora que fecharam um consenso do que é um estudo de equidade. Então, são coisas bem novas ainda, sabe?